Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Bom dia! Mais um sábado, Viver Bem entra no ar para levar muita informação. E olha que coisa boa, eu tô aqui na minha casa, você aí na sua casa, mas o compromisso é o mesmo. Reunimos hoje um time de profissionais que são referências em suas áreas para levar muita informação de qualidade para você. Primeiro, vamos conversar com a neurologista, médica do sono, doutora Isadora Queiroz, que está lá em São Paulo. Mas olha que coisa boa, uma das vantagens, um dos benefícios dessa tecnologia, conseguimos nos aproximar de doutora Isadora e sim pegar todas as informações para ajudar você que está aí tendo dificuldade para dormir nessa quarentena. Então não perca as dicas que serão passadas já já aqui no Viver Bem. Nós também reunimos os melhores momentos da live com o pediatra Ney Fonseca. Foi o maior sucesso essa live, aconteceu há mais ou menos 2 semanas, mas a gente gravou e separou os principais recadinhos, as principais dicas desse pediatra que é tão querido por todos. Então, fica ligadinho que eu tenho certeza que se você tem filho, você vai gostar das orientações do Dr. Ney Fonseca. Além disso, tem bate-papo também com o Dr. Fábio Romualdo, médico do esporte. Tem muita gente treinando em casa, isso é importante não parar durante esse tempo de pandemia, mas é importante se exercitar seguindo alguns critérios, alguns cuidados, para que você não termine lesionando o seu corpo, lesionando os seus músculos. Aí sim, ter que ficar um tempo parado e isso não vai ser nada bom para a sua saúde. Pois é, o programa de hoje, como você está vendo, promete e é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Viver Bem de hoje, 23 de maio de 2020, está no ar. E para começar, vamos falar sobre sono. Como é que está a qualidade do seu sono? A gente conversou com a neurologista, médica do sono, Isadora Queiroz, que trouxe várias dicas importantes. E eu tenho certeza que depois dessa entrevista, as suas noites serão bem melhores. Doutora Isadora Queiroz, bom dia, que bom lhe encontrar aqui. Obrigada, Ju, obrigada pelo convite e é uma forma sempre da gente ajudar a melhorar todo mundo a viver bem, né? Doutora Isadora, então, quais são os 5 pontos fundamentais aí para quem está tendo dificuldade para dormir nessa quarentena? O que é que as pessoas devem colocar em prática para conseguir reverter essa situação? Ju, a gente vai falar então especificamente agora para a quarentena, o que é que a gente tem visto que tem tido melhores resultados. Principal coisa, começar tendo uma rotina de horários de deitar e de levantar. Evitar dormir cada dia num horário e acordar no outro horário, se perder assistindo filme e entrar pela madrugada e no outro dia acordar de meio-dia. Isso torna muito ruim para o corpo entender quais são as dicas do horário de adormecer. Então, ele não vai produzir os hormônios adequados na hora de dormir, ele vai ficar perdido, digamos assim. Evitar também, uma coisa que muita gente tem feito, que é cochilar por longos momentos durante o dia. Então, não vou fazer nada, aí cochila 1 hora pela manhã, 2 horas depois do almoço e à noite não consegue dormir. Então, primeira coisa, ter horários fixos de deitar e de levantar e evitar muitos cochilos durante o dia. Segunda coisa, se expor à luminosidade natural, né? Para quem pode ir na varanda, ou andar embaixo do prédio, ou ir para o lado de fora da casa. De preferência, pela manhã. Por quê? O sol, a luminosidade natural, além de vários outros benefícios, ela ajuda que a gente fique mais disposto, mais acordado durante o dia e ela diminui a níveis bem baixos dos hormônios do sono. Consequentemente, à noite, quando eles aumentarem, né, quando escurecer e esses hormônios aumentarem, a melatonina principalmente, isso vai fazer uma grande diferença. Então, assim, aquelas pessoas que têm a cortina no quarto, tem o blackout, o ideal é que esqueça dessa época de quarentena. Durante o dia, tudo aberto, o máximo de luminosidade natural possível. Natal, né, o Rio Grande do Norte tem uma luminosidade natural elevadíssima e isso ajuda, inclusive, em melhorar o humor. Né? É comprovado que quanto mais elevado o fóton, digamos assim, melhor você pode ficar do humor e ajuda, inclusive, em tratamentos de depressão sazonal. Terceira coisa, evitar ficar inerte, não ter nenhuma atividade física. Nesse período é muito comum, as pessoas passam o dia sentadas, ou pior ainda, deitadas, né? E isso não deixa que o corpo canse para a noite, canse fisicamente mesmo. E o cansaço físico
ajuda a ter uma melhor qualidade do sono, a adormecer mais fácil. Então, durante o dia, escolher um horário de preferência também longe do horário de dormir e fazer alguma atividade física. Pode ser dentro de casa, pode ser caminhar fora de casa. Se você já era acostumado à atividade física, mantenha de preferência o mais próximo possível do nível que você tinha antes, né? Sem exagerar, e se você não tinha, tem que colocar alguma coisa. Porque tem um horário ideal para essa prática de atividade física? Olha, atualmente o horário ideal seria também pela manhã, né? Assim, lembrando que o sol fica muito forte a partir do meio da manhã, então tentar evitar esse horário. Então até 9 horas e depois das 16. Evitar fazer atividade física, principalmente muito pesada, perto do horário de dormir, porque aí a gente tem o efeito inverso. Você fica mais acordado, mais alerta e tem mais dificuldade de adormecer. Então, de preferência, 4 a no máximo 2 horas antes do horário de dormir, tá? Mas o melhor seria pela manhã, que inclusive ajuda você a ficar mais acordado durante o dia e já ajuda a evitar os cochilos. Né? Ótimo. A quarta coisa que tem sido importante tem sido um cuidado no manejo do estresse, né? A maioria das pessoas não tem dormido bem, além da bagunça, né, nos horários de sono, pela ansiedade, pela preocupação. Então, tem sido muito importante que as pessoas se cuidem em relação à saúde mental, né? A gente tem recomendado, além de tentar praticar meditação, que comprovadamente melhora o sono, melhora o controle da ansiedade, a yoga também, bem aplicada, essa pode até ser feita perto do horário de dormir. Eles ajudam a ter uma melhor qualidade do sono. E, por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando, muita gente acorda de madrugada e não consegue adormecer. Com as técnicas da meditação, é bem mais fácil você controlar os pensamentos ruins, os pensamentos circulares que vêm de madrugada e conseguir voltar a dormir mais rápido. Então, ter um autocuidado no manejo do estresse, de preferência, pode ser o que a gente tem indicado muito, meditação. Evitar ficar muito tempo na frente das telas vendo notícias ruins, né? Doutora Isadora, está sendo bem comum o pesadelo, aquela pessoa que acorda, como você falou aí, no meio da noite. O que fazer? Insistir para dormir ou tem alguma técnica que ajude a retomar esse sono? Uma das coisas é o seguinte, quando a gente acorda de madrugada, assim, todos nós acordamos. Algumas pessoas notam, outras não. Quando você acorda de um pesadelo, você já está mais angustiado. Mas mesmo assim, se for uma noite normal, muita gente consegue voltar e em 15, em 20 minutos adormece. Se você não conseguiu em 15, 20 minutos adormecer, começou a ter pensamentos ruins, levanta da cama, vai fazer outra coisa, não acende a luz, não vai para computador, para tablet, tenta relaxar durante um tempo e aí sim volta para a cama para tentar adormecer. A leitura pode ser uma boa dica? Se for uma leitura agradável, pode. Mas de preferência, às vezes, tem gente que até a gente recomenda escutar uma música baixa, fazer uma oração. Às vezes tem gente que tem até um mantra que pode ficar falando. Tentar não engajar em nada que peça muita concentração demais ou numa leitura muito instigante, que aí tem o efeito contrário também. E sempre assim, luz baixa e evitar tela de computador, de celular, de tablet, de televisão. Toda ela, de madrugada. Tá certo? Ótimo. E o quinto passo? O quinto passo é um passo que, assim, normalmente ele já fazia parte da higiene do sono e que agora tem sido mais importante ainda, que é evitar ficar o dia inteiro exposto a telas de tablet, de celular, de televisão, principalmente se for se expondo a notícias cada vez mais perturbadoras ou não sobre essa fase de quarentena. Então, tentar evitar essas notícias ruins. Principalmente adolescentes e crianças também, deu ali 4 horas antes do horário de dormir, já desligar as telas, de preferência de computador e de tablet e de celular, pode até ver uma televisão, mas sempre tentando assistir coisas mais tranquilas e desligar, assim, eu estou tendo dificuldade para dormir, então no máximo, 1 hora antes do horário de deitar, desligar todo tipo de tela. Por quê? Porque a luminosidade da tela, ela também impede a elevação da produção do hormônio melatonina e isso dificulta o adormecer. Então tem sido um fator importante que a gente tem visto, as pessoas estão mais expostas e aí, consequentemente, mais baixa a melatonina. Então, seriam essas 5 dicas, Juliana, as principais para o momento, né? Muito obrigada, doutora Isadora. Muito bom contar com suas orientações aqui no Viver Bem.
Ju, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Meus parabéns pelos 18 anos de Viver Bem, que tem aí mais, vamos colocar aí, mais muitas maioridades para você. É sempre um prazer conversar com você, Ju. Coisa boa, obrigada. E aí, tá gostando do programa? Olha só, se você tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida, manda pra gente. É só entrar lá no direct do nosso Instagram, @Guia Viver Bem. É um canal direto. Todos os dias eu tô lá, todos os dias tá tendo live, como eu falei, e todos os dias tem postagens, tem muita informação para ajudar você aí a seguir pelo caminho mais saudável da vida. Então, tô te esperando, hein? Passa lá hoje ainda e deixa o seu recado pra gente. A gente vai pro rápido intervalo agora, mas já já tem mais Viver Bem. Estamos de volta e há mais ou menos 2 semanas nós realizamos uma das lives que foi mais movimentada, mais concorrida no nosso Instagram, que foi com o pediatra Ney Fonseca. Doutor Ney, esse médico que é querido por todas as pessoas, trouxe orientações bem importantes. É claro que não dá tempo de colocar a live completa aqui para vocês, mas nós resumimos e vamos trazer a partir de agora as principais orientações aí do pediatra Ney Fonseca para você. Eu queria conversar um pouquinho com mais detalhes sobre como agir na quarentena com relação às crianças, né? A gente deve, em primeiro lugar, colocar na cabeça da criança e da família que quarentena não é férias, né? Isso. Não são férias. Isso é muito importante esse conceito. A quarentena é uma situação inusitada, inesperada, que pega todo mundo de surpresa e que a gente tem que se adaptar a ela e tirar o que há de bom nela. Por exemplo, o que há de bom? Poucos pais, eu imagino que a maioria dos pais, nunca tiveram na vida uma oportunidade de ficar tão próximo dos seus filhos de uma forma tão intensa como agora. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, evidentemente, às custas de uma preocupação, de uma ansiedade, que pode ser muito grande, e aí a gente tem que ter cuidado com o aspecto psicológico das crianças. As crianças entendem a situação, deve-se conversar com elas, respeitando o entendimento de cada um. A maneira como você vai abordar o problema com uma criança de 2 anos é diferente da de uma criança de 9, 10 anos. Né? Então, deve-se procurar explicar detalhadamente o caso, sem criar pânico. Infelizmente, a televisão, a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, ela está interessada em disseminar o pânico. Não é? E isso é terrível, porque nós adultos ficamos ansiosos, ficamos tensos. Imagine uma criança presenciando todas aquelas cenas que você ficou acostumado a ouvir. Não é? Então, o uso da televisão tem que ser muito bem controlado. Né? Eu praticamente deixei de ter televisão. Né? Aqui eu desliguei também. E conversar com as crianças. Agora, aí surge a figura do celular. Tem que se ter cuidado também para que a exposição... Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, doutor. Então, tem que se ter cuidado para que não haja uma exposição excessiva aos celulares. Porque senão a tendência seria o quê? Não, tá bom, deixa o garoto ali no quarto, entrega o celular a ele, e ele vai passar a quarentena dele comendo, tomando banho, conversando um pouquinho com o pai e enfiado no celular. Isso não é recomendável, né? Existem normas, a gente hoje proíbe até os 2 anos de idade totalmente o acesso às telas eletrônicas, é o termo que engloba tudo, televisão, celular, até os 2 anos. Depois até dos os 2 anos, até os 2, 0. Tolerância 0. Depois dos 2 anos, a gente vai liberando aos pouquinhos, de acordo com a idade. Né? Então, agora, eu sugiro que os pais, em comum acordo com as crianças, isso é muito importante, tem que se combinar antes, não é chegar ditando a norma. Estipula uma carga horária, isso aí tem tabelas que mostram, de acordo com a idade da criança, quantas horas ele deve ficar na internet, né? E dividir o restante do horário em atividades lúdicas, não é? É dar asas à imaginação. É um excelente momento da gente tentar disseminar o hábito da leitura entre as crianças.
A leitura é um ato maravilhoso que, infelizmente, vem perdendo espaço na nossa civilização, né? É uma maneira de você exercitar, de você viajar, de você sonhar, de você discutir sozinho, sem sair de casa. E a gente estimula esse hábito hoje em dia aos recém-nascidos. Para quem não assistiu, corre lá no nosso canal no YouTube, que essa live está lá na íntegra, disponível para você. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. E agora vamos falar sobre prática de atividade física durante essa pandemia. Tem muita gente aí se questionando se deve se exercitar fora de casa, se não deve. Tem gente com receio de sofrer lesão muscular nos treinos em casa. Então a gente convidou o Dr. Fábio Romualdo, médico do esporte, para trazer uma luz, uma orientação aí para todos os atletas que estão aí sofrendo para manter esse condicionamento durante a pandemia. Bom dia, Fábio. Bem-vindo. Bom dia, Juliana. Esse assunto é super interessante e a gente tem que, para abordar ele sem grandes problemas, a gente vai ter que fazer algumas divisões, né? Uma coisa é a gente falar sobre as pessoas que já faziam atividade física anteriormente e aquelas que, por algum motivo, elas estão começando a fazer atividade física a partir dessa dificuldade, dessa pandemia. Independente de uma situação a outra, cabe sempre a gente lembrar que a atividade física é uma situação essencial inerente à saúde humana, né? As pessoas devem fazer atividade física de uma maneira segura e sistemática, independente de qualquer situação. E aí, em tempos de pandemia, o que a gente consegue diferenciar é cada pessoa respeitar o seu condicionamento físico, né? Se as pessoas já têm uma capacidade atlética maior, elas podem fazer treinos mais elaborados. Aquelas pessoas que são mais sedentárias, que têm mais dificuldade, elas têm que fazer treinos, atividades físicas mais simples, mais tranquilas e principalmente mais seguras. Isso, a gente vê hoje muitos professores, muitos personagens, muitas academias oferecendo esses treinos online. E aí, se aquele treino não é apropriado para o meu condicionamento, como é que eu faço para adaptar? Cabe ao professor dar essa orientação e dar essa alternativa para quem está assistindo? Essa diferenciação é fundamental que ela aconteça no próprio indivíduo, né? As pessoas têm que ter uma noção muito mais clara de qual é a sua real capacidade física para isso, né? A gente convive com períodos muito complicados de treinos motivacionais e as pessoas se empolgam achando que elas conseguem fazer qualquer coisa que lhe é proposta, né? Então, precisaria, no momento inicial, né, essa situação de explicar, de mostrar que esse treino não é para todo mundo, uma maneira de quantificar ou definir para as pessoas o nível de dificuldade para esses treinos. Mas eu acredito que a pessoa tem que ter uma consciência individual de saber qual é a real capacidade, né? A gente tem que diferenciar algumas coisas para saber se o treino é muito longo, se o treino é muito intenso, se o treino é muito difícil. As pessoas que não estão muito acostumadas à prática de atividade física, né? A gente tem que entender a cabeça delas, né, Juliana? Por que ela não gosta de fazer atividade física? Por que ela não faz? Né? Então, geralmente são pessoas que não têm um condicionamento físico bom, geralmente são pessoas, muitas vezes, de mais idade, pessoas com sobrepeso, então são pessoas que têm um nível de dificuldade para fazer o exercício muito maior, porque se ela fizesse ou se ela gostasse, ela estaria fazendo. Então, ter um respeito maior a esse público, né, precisa ser tratado de uma maneira diferente. As pessoas que já têm atividade física no sangue, elas treinam de uma maneira muito mais fácil. Então, o profissional de educação física que está orientando esse treino online, né, por plataformas específicas, ele tem que tomar esse cuidado, porque senão, em vez de ajudar, ele vai estar atrapalhando. Tem também aquela questão da importância da constância, né? Não é fazer um treino, você ficar esbaforido um dia e passar o resto da semana sem fazer nada. Esse exercício tem que ser diário, tem que ser essa dose todos os dias, né, Fábio? Eu faço uma comparação que acho que explica muito bem isso aí que você comentou, que é da frequência, né? Então eu uso o exemplo de uma pessoa que queira aprender a falar japonês,
né? Eu não tenho a menor ideia de como seja japonês, mas eu imagino pela escrita alguma coisa muito difícil, né? Então, posso estar falando uma grande bobagem, mas para você aprender o japonês, você vai ter que fazer uma repetição sistemática várias vezes por semana durante um período de tempo muito grande, né? E depois, sei lá, de 6 meses, 1 ano, eu não sei o nível de dificuldade para aprender o japonês, você vai começar a ensaiar alguma coisa. Não adianta você pegar um dia só e querer aprender japonês tudo e depois ficar 1 mês sem ter nenhum contato com a língua. Essa comparação, eu acho que ela cabe muito perfeitamente para a atividade física. A pessoa tem que ter um plano de retomada de atividade física, tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim, né? E isso é o que a gente chama de treino de periodização. Eu tive esse fim, eu recomeço um outro ciclo. E isso tem que ser uma coisa constante. As pessoas têm que se conscientizar que a atividade física tem que entrar na rotina semanal como escovar os dentes, tomar banho, uma coisa do dia a dia e sem sofrimento, né? O sofrimento, ele precisa ser muito bem calculado, porque também a gente precisa evoluir. Mas eu preciso, primeiro, para começar, frequência. Depois, as outras coisas vêm acontecendo. Fábio, e com relação àquelas pessoas que estão treinando fora de casa, seja para caminhar, para correr ou para pedalar, elas devem continuar esse treino? O treino deve ser dentro de casa? E quais os cuidados para as pessoas que saem de casa? Quais os cuidados que elas devem ter aí para evitar o contágio com o coronavírus? É interessante a gente lembrar, caso a sua cidade ela não tenha nenhum decreto governamental que te impeça de sair, ou qualquer política de saúde, e esse treino é permitido, também é importante atentar se na cidade existe esse uso obrigatório ou não de máscaras. Mas eu tenho um entendimento que, independente da obrigação do governo, a máscara ela é uma barreira física importante na sua proteção de contágio e, excepcionalmente, se você for uma pessoa assintomática, que não tenha conhecimento que você tenha essa contaminação, você, com o uso da máscara, também protege as outras pessoas que estão próximas a você, né? Então, o uso de máscara para treinos fora do domicílio, ela é uma proteção super importante para diminuir a taxa de contágio em período de pandemia. Mas os treinos externos, eles mantêm os mesmos cuidados de antes. As pessoas precisam estar fazendo alongamentos sistemáticos, fazendo treinos compatíveis com a sua capacidade, de preferência dentro de uma periodização de treinamento, né, para que se evitem os problemas maiores e que a pessoa, por mais que não seja a hora de pensar em rendimento, que ela pelo menos mantenha uma atividade física coerente com a sua capacidade. Que vai ter perda de capacidade física, eu acredito que isso é quase uma certeza, mas pelo menos minimiza, né? Mantém o corpo em movimento. Fábio, agora em casos de lockdown, né? A pessoa não pode sair de casa, não pode praticar atividade física na rua. Tem muita gente correndo dentro de apartamentos pequenos, longas distâncias. Deve que você fala assim, 5 quilômetros, mas 5 quilômetros num apartamento de 90 metros quadrados é uma distância longa, né? São várias voltas. Isso pode prejudicar as articulações, pode trazer algum problema? Nem o cachorro e o gato conseguem correr tanto dentro de casa, né? Imagina uma pessoa. Mas eu vou um pouquinho além na sua pergunta, viu, Juliano? Eu acho que esse lockdown, ele tem que partir, muitas vezes, das próprias pessoas, né? Se a pessoa ela é de grupo de risco, ela não precisa de um governante fazer um lockdown, ela tem que fazer um lockdown nela mesma, né? Se ela é uma pessoa diabética, cardiopata, idosa, ela não deve sair de casa para fazer treino. Da mesma maneira, as pessoas que têm contato com essas pessoas também, elas não devem fazer esse nível de exposição, né? E aí, para a gente fazer o raciocínio em cima do tipo de treinamento, o espaço físico ele é super importante, né? Não é o local mais indicado para você fazer treinos onde você precisa se movimentar. Então, os treinos preferenciais nesses ambientes são treinos onde você vai fazer algum trabalho de resistência com elástico, com peso, né? E na excepcionalidade de você sair de um apartamento, fazer treino na escada, os cuidados também com o contágio, eles são super importantes.
Mas não é a fase de você pensar em treinos de distância, treinos onde você vai precisar fazer uma preocupação, né, que a gente chama de cardio, né? Então é um momento para você pensar mais em treinos na parte muscular, treinos de flexibilidade, né, para proteger músculo, tendão e a parte das cartilagens. O treino de cardio, o treino de pulmão, para essa situação, a pessoa não vai conseguir, vai ser um treino muito, muito complicado. Excepcionalmente, se você quiser fazer um treino para pular corda, né, mas sempre parado numa situação, se estiver dentro do seu condicionamento, são treinos interessantes de se fazer. A corrida estacionária durante muito tempo vai lesionar também. Porque o grande problema da corrida, se a gente for raciocinar do ponto de vista biomecânico, ela é uma atividade onde você vai forçar todo o seu esqueleto axial, tornozelo, joelho, quadril e coluna num eixo único, né? Então as pessoas correm em linha reta, né? Uma pista de atletismo, para você fazer uma volta, a pessoa que está acostumada, ela já vê a grande dificuldade que né? E isso é o mais próximo de uma situação onde você vai treinar em curva. Então, se você fizer um treino num ambiente muito, muito pequeno, por mais que você queira fazer um condicionamento de cardiopulmonar, você tem mais chance de se atrapalhar e lesionar do que realmente você conseguir essa sua conquista, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que dividir as pessoas que têm um treinamento, um nível de condicionamento e treinamento maior e o menor. Se a pessoa, eventualmente, antes dessa pandemia, seja no ambiente da ginástica, de uma academia, ou já fez alguma coisa parecida, tem um nível de experiência que permita esse tipo de treino, lógico, ela pode fazer. Mas, do ponto de vista de biomecânica, ele não vai encaixar muito bem, não. Ótimo. Fábio, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente orientou aí um pouco esses atletas que estão aí com tantas dúvidas e com tantos receios que vai ser daqui para frente, né? Mas vamos fazer a nossa parte hoje para ficar bem para quando tudo isso passar. E o programa de hoje fica por aqui. Foi maravilhoso, né? Muita coisa legal, importante levar essa informação para vocês. Lembrando que toda semana, todos os dias, às 10 horas da manhã, tá tendo live lá no Guia Viver Bem, cada dia com assunto. Se você acessar o Guia Viver Bem agora, você já vai conferir a programação das lives que a gente preparou para essa semana inteira. Então, de segunda a sábado, tem live no Guia Viver Bem e eu espero muito contar com você. Além disso, o nosso site todos os dias é atualizado com novas notícias. E tem também, viu, gente, a página do Facebook e o canal no YouTube, sempre trazendo vídeos aí dentro desse mesmo propósito do programa, levar informação de qualidade para ajudar você a viver bem. Obrigada por sua audiência, obrigada pela audiência lá no Instagram também, por toda essa troca de mensagens que está acontecendo entre a gente. E no próximo sábado eu te espero mais uma vez, 9 horas da manhã, aqui na Band. Até lá! Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.